Está começando mais um Na Ponta do Lápis e a Caixa Econômica Federal estabeleceu novas regras de financiamento de imóveis. Por isso, ao meu lado está o professor de negócios Márcio Oliveira, que vai nos explicar melhor sobre essas mudanças, essas novas regras. Professor, para começar, como que funciona esse financiamento imobiliário da Caixa? Perfeito. Bom, começar agradecendo novamente pela possibilidade de estar participando do programa e falando com vocês. O sistema financeiro habitacional, ele é, na verdade, bastante antigo, né? Ele é de 64. Ele é uma política de governo, né? E ele foi criado com o objetivo de popularizar, de universalizar direitos, né, dos cidadãos, no sentido de terem suas casas, suas residências, né, poderem morar com dignidade. Então são programas que muda governo, de governo em governo, às vezes ele muda de nome, né? Mas ele é permanente, então já há várias décadas, né? Mais recentemente, chama-se Minha Casa Minha Vida, né? Que é uma política de governo, portanto, e ele tem possibilidades de subsídios, né? Para famílias com renda bruta até R$ 8.000, por exemplo, né? Então você tem subsídios, e são subsídios escalonados. Então você começa com taxas de juros, né, variando, existe uma escala, inclusive depois a gente pode até verificar no site da própria Caixa Econômica Federal. Então você tem uma escala que começa em 2,5, né, 2,5, indo até 8.000, começando ali numa faixa de juros ali de 4, para quem é correntista, 4,5 para quem não é correntista, e isso vai subindo gradativamente. Um pouquinho mais de renda, então 3.000, você tem ali 5 de juros, né? 5.000, 6%, chegando até 7, em torno disso, né? De juros. Então, o que esse programa cria são condições de subsídios, né? No sentido de ajudar e viabilizar a vulnerabilidade econômica e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento econômico, né? Essa é a ideia. E dentro desse financiamento imobiliário, a gente tem o modelo SAC e o modelo Price, né? Quais são as diferenças entre esses dois modelos? Perfeito. Então, SAC e Price são, na verdade, duas formas de amortização da dívida, né? Então, você faz a captação, né, para um imóvel, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, e normalmente a Caixa Econômica trabalha com o sistema SAC, e quando muito até uma variaçãozinha do SAC, que é um sistema mundial, na verdade, né? O Price é o francês, é o sistema francês. O sistema SAC, você tem uma composição da amortização, que é a sua parcela de principal, mais a sua parcela de juros, de tal modo que a parcela vem caindo ao longo do tempo. Então você começa pagando alto, né? Mas ao longo do tempo do financiamento, ela vai diminuindo, então ela vai te aliviando o orçamento, né? A tabela Price, por sua vez, ela é uma tabela que ela é flat, o pagamento, então ela é linear, então você começa pagando, vamos supor, você faz o financiamento de um apartamento, sei lá, 350 mil, hoje pagaria alguma coisa de 2,5, 3 mil, você começa pagando esses 2,5 e daqui a 35 anos você vai estar pagando esses 2,5. Na tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, a amortização, a sua parcela de principal ela é flat, ela é fixa, e os juros diminuem. Então, na medida em que você tem o principal fixo, né, mas com a composição dos juros diminuindo, a parcela vem diminuindo. Então, quando você olha no gráfico, né, então ela começa alta, ela vem diminuindo. A Price não, a Price ela é flat. Você começa pagando contínuo, linear. Começa pagando 3, termina pagando 3, né? Então, isso de um modo geral, no sistema da Caixa, normalmente usa esse SAC. No sistema de financiamento, quando você tem um parceiro, às vezes um outro banco, que não são as estruturas de governo, um banco comercial, né, Itaú, Bradesco, enfim, né, Santander, daí, às vezes eles trabalham com o sistema Price, né? Então, às vezes você vê um financiamento de alguma pessoa, que sistema que foi? Meu sistema foi Price. Normalmente ele não fez com a Caixa, por quê? Porque possivelmente a renda dele é um pouquinho maior, ele já pegou uma taxa de juros um pouquinho maior, e o sistema de amortização, né, que é o sistema de decaimento das parcelas, então possivelmente vai ser o Price, né? E o professor, o que mudou, nesse financiamento da Caixa Econômica, Como que ele era antes e agora quais são as novas regras? Quais são essas mudanças? Perfeito. Essencialmente, as mudanças mais bruscas, né, consistentes, ocorreram então em 2024, que foi o tempo, né? Então hoje, em outras épocas, você financiava em 25 anos, eu me lembro que o meu primeiro apartamentinho eu comprei com 25 anos, né? E hoje já é 35, né?
e também a parcela de financiamento da Caixa. Então hoje a Caixa ela financia até 70%, né, do imóvel, né, a pessoa que está comprando, então ela tem que aportar, ela vai ter que ter recursos próprios para aportar 30%, né? Então, isso, de certa forma, foram as mudanças mais significativas, tirando as questões relacionadas às taxas, né, que isso é uma questão mais macroeconômica e microeconômica, né, que elas oscilam de acordo com o tempo. Então, uma das principais mudanças é essa entrada maior. Entrada maior, exatamente, uma entrada maior. E naturalmente, na medida em que o sistema aumentou o tempo, né, passando para 35 anos, então automaticamente, em finanças a gente tem uma coisa que você tem juros simples e composto, né? Então você aplica na poupança, é simples, né? Mas quando você deve para o banco, juros compostos. Então, o que é uma coisa com juros compostos? É juros sobre juros, é uma função exponencial, né? Uma função exponencial é alguma coisa do tipo f de x igual a 2ax, por exemplo. Toda vez que a variável está no expoente, ela é uma função exponencial. Então ela é uma função assim, ela é aquela função que ocorre bruscamente. Isso você vê na natureza o tempo todo. Então, crescimento de micro-organismo, crescimento de vírus, de bactéria, né? Ou, por exemplo, uma explosão atômica, porque os átomos eles se explodem, né? Um explode, ele gera uma reação em cadeia. Ou, por exemplo, a internet. O efeito da internet hoje é um efeito exponencial, porque eu falo para um que fala para dois, esses dois falam para dois, e é um efeito exponencial. Então, o efeito dos juros, ele cresce muito rapidamente. E quanto maior o tempo, pior o impacto, né, mais eu pago juros. E, professor, essas novas regras valem tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados? Tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados, exatamente, vale para os dois casos. E agora, como que essas novas alterações impactam diretamente a forma de como os consumidores podem financiar os imóveis? Eu penso que o maior e principal impacto, né, é justamente na questão desse aporte do mutuário, né, a pessoa que vai comprar um imóvel, porque ele precisa ter agora 30%, né? Então vamos pensar, um imóvel de 500 mil, 5, 15, 150 mil, tem que ter 150 mil para aportar. Então isso fica mais difícil, né? E aí agora com essas novas regras vai ficar mais difícil disso acontecer? Na verdade, mais pesado para o mutuário, né? Mais pesado no sentido que o mutuário tem que ter mais recursos para poder aportar, né, a aquisição. Contudo, ainda com todos os subsídios, né, do Minha Casa Minha Vida, né, normalmente a primeira casa tem isenções das taxas de registro, né, cartoriais, esse tipo de coisa, então ainda é um programa muito interessante. Agora, então, é o momento de revisar o planejamento financeiro e se adaptar a essas novas condições de financiamento, professor? Momento de revisar, né? Porque com essas sutis mudanças, né, você precisa sempre fazer um planejamento, a gente sempre insiste muito nessa questão do planejamento, e daí você pode, por exemplo, juntar essa entrada, essa parcela, né? Juntar. E o juntar isso, muitas vezes você pode, vamos supor que a família tenha, sei lá, um casal, tenha lá um filho, alguém que já trabalha, que possa compor a renda, consegue juntar um recurso para poder dar essa entrada, né, essa parcela de 30% do imóvel, né? Avaliar também outras opções de financiamento, é interessante? O que acontece? A minha recomendação pessoal, né? É muito interessante você trabalhar com os bancos públicos. Então, o Caixa Econômica é o Banco do Brasil, normalmente Caixa no sistema financeiro habitacional, porque você tem subsídios e toda já um processo que é histórico, né, de anos, né, de décadas. Então, é altamente recomendável. Mas não, vamos supor que você tem uma renda já um pouco mais alta, né, sua renda familiar é maior, você não se enquadra no programa. Você pode fazer isso com os bancos comerciais. As taxas de juros tendem a ser um pouco maior. Professor, diante das mudanças, então, é possível se separar de maneira estratégica para obter o financiamento necessário, né? Sim, com certeza. E tudo basicamente se resume à questão do planejamento, né? Você tem planejamentos de médio, né, de curto prazo, de longo prazo, né? Então tem que sentar com a família, fazer um planejamento, procurar separar uma parte dos recursos que ganha, né? Separar aí, o ideal é sempre algo em 30%, né? Você conseguir fazer essa separação. Para isso, naturalmente, você tem que ter excedentes, né? Então eu costumo brincar com os alunos, né, que é como se fosse uma caixa de água, né? O montante. Então, se você tem um cano grosso, né, entrando muito fluxo, né, um cano fininho saindo, suas despesas são pequenininhas, então ele retém bastante, né? Se eu tenho um caninho fininho entrando
em um canão grosso, né? Então eu tenho poucas entradas, eu tenho muitas saídas, então né, vai reter pouco. Ou o que eu posso ter? Eu posso ter 2, 3 caninhos entrando aqui, né? Então eu posso ter o quê? Renda adicional, trabalho adicional. Então eu trabalho durante o dia e eu tenho uma complementação à noite, eu tenho uma atividade complementar que me gera uma renda complementar. Com isso eu passo a conseguir reter recursos e fazer esse planejamento, né, no sentido de ter dinheiro para poder dar a parcela de entrada, por exemplo, né? Então tudo se resume a planejamento. E basicamente se resume, né, nos dias atuais, ao arrefecimento, né, ao aquecimento da economia e você ter ofertas de trabalho. Quando você tem ofertas de trabalho, naturalmente você tem fontes de renda. Tendo fontes de renda, você consegue armazenar e a economia gira, né? Essa é exatamente essa ideia. Professor, muito obrigado por todas essas explicações sobre essas novas regras do financiamento de imóveis da Caixa e também sobre todas essas dicas que você passou para o pessoal de casa. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço novamente, né, em nome da Wine Unimetrocamp, né, eu sou como professor aqui no núcleo de negócio. Professor, muito obrigado então, viu? Olha, pessoal, não se esqueçam de curtir as redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas e também de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo na Ponta do Lápis.